Muitas pessoas, mesmo sendo já adultas, elas vivem como se fossem crianças. Porque, veja bem, muitas pessoas, elas não fazem aquilo que precisa ser feito. Elas fazem apenas aquilo que elas querem fazer. Algumas coisas que são realmente obrigadas a fazer, aí elas vão e fazem. Mas aquilo que ela sabe que precisa fazer, mas que ela pode adiar, deixar para depois ou até mesmo acabar não fazendo, elas vão e não fazem, mesmo sabendo que ao fazer aquilo, sua vida poderia mudar de certa forma, mesmo sabendo que ao fazer aquilo que ela sabe que precisa, sua vida poderia se tornar diferente por conta daquilo que ela poderia ter feito. Mas muitos ignoram esse fazer as coisas e só fazem o que querem. Vivem apenas para fazerem aquilo que elas têm vontade. E aquilo que elas não têm vontade, elas adiam, deixam para depois ou até mesmo não fazem. Então, acontece que muitas pessoas adultas, elas vivem como se fossem crianças. Porque elas sabem do que é preciso, sabem do que é necessário, mas não fazem. E é assim que as crianças vivem. Veja, elas apenas olham para aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que elas já conhecem e querem apenas se divertir com aquilo, querem apenas viver em prol de algo que elas acham divertido, que elas acham que é bom ali no momento e não pensam muito a longo prazo. Então, quando nós agimos dessa forma, meio que ignorando aquilo que sabemos que precisamos fazer, nós estamos agindo como crianças. E nós que somos adultos, precisamos deixar essas coisas de crianças para trás. Nós precisamos agir conforme a situação em que estamos pede. Porque muitas vezes nós deixamos de lado aquilo que nós sabemos, aquilo que nós devemos fazer para ceder às nossas vontades. E um adulto, ele não faz as suas vontades muitas vezes. Muitas vezes ele vai contra a vontade que ele está sentindo no momento, porque ele sabe que ele precisa fazer algo que, embora seja difícil no momento, no futuro vai trazer muitos benefícios para ele. Então, o que nós precisamos entender? Precisamos entender que, como adultos, precisamos ter postura de adultos e fazer o que precisa ser feito e não aquilo que queremos. Porque muitas vezes temos planos e começamos até a caminhar em direção a esses planos, mas ao longo do caminho deixamos tudo de lado porque vamos simplesmente esquecendo daquilo porque é algo muito difícil e começamos a ceder às nossas vontades. Então, precisamos entender que a criança, ela faz aquilo que ela quer, mas a pessoa adulta, ela faz aquilo que precisa ser feito. Então, quem será que é você? Você é a pessoa que faz o que precisa ser feito ou você age como uma criança? Então, não viva como uma criança, porque a criança, ela tem alguém que faça por ela, mas o adulto, ele precisa tomar a rédea da sua vida e começar a agir, porque se ele não fizer isso, ele vai perder aquilo que ele tanto queria fazer na sua vida. Então, a pessoa que vive como uma criança, agindo dessa forma, ele vai perder muitas oportunidades. Ele vai viver uma vida frustrada. Por quê? Porque ele vai olhar para a sua vida, vai ver que começou muitas coisas, mas em nenhuma delas ele foi até o fim. Em nenhuma delas ele foi até o fim naquilo que ele planejou. Por quê? Porque chegou um momento na vida dele em que ele chegou e começou a abandonar tudo aquilo que ele havia planejado fazer. Então, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos começar a fazer diferente. Nós precisamos ter o entendimento de que quando nós seguimos uma vida com propósito, com planejamento e lutando por alguma coisa, nós estamos vivendo uma vida que vale a pena viver. Mas quando nós deixamos as coisas simplesmente acontecerem por acaso e não sabemos pelo que estamos lutando, não temos propósito, não temos meta, não temos
algo sólido, um caminho firme para caminhar, nós vamos acabar deixando apenas as coisas acontecerem e não vamos viver da forma que nós realmente deveríamos estar vivendo, que é uma vida de planejamento, uma vida com propósito e uma vida onde eu sei o caminho pelo qual estou seguindo. Então, precisamos entender que nós não devemos fazer apenas o que queremos. Muitas vezes vamos ter que fazer aquilo que não queremos, porque nós precisamos sofrer agora para que mais tarde não venhamos a viver uma vida cheia de arrependimentos.